Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo para tirar as dúvidas de diversos temas, diversos assuntos que são do interesse das criaturas humanas. E tudo explicado à luz das obras do Espiritismo, de Allan Kardec, principalmente o livro básico da religião espírita, que é o Livro dos Espíritos. E hoje, dia 29 de novembro de 2020, gostaríamos de conversar um pouco sobre um tema muito interessante entre os demais, que é a emancipação da mulher. Muita gente gostaria de saber, sobretudo as senhoras, as mulheres, de uma forma geral, qual a opinião do Espiritismo sobre a emancipação da mulher. Estamos tirando aqui algumas propagandas da internet que incomodam muito. E gostaríamos de dizer que o pensamento, não é do Espiritismo é o mesmo do Cristo naquela época. Jesus emancipou as mulheres. O Espiritismo também faz a mesma coisa, tomando como ponto de partida que os espíritos são iguais perante Deus. Não existe espírito mulher, nem existe espírito homem. Os espíritos desencarnados, eles tanto podem, aliás, eles são assexuados. Quer dizer, segundo o Livro dos Espíritos, eles são assexuados e, portanto, a lei da reencarnação traz os espíritos de volta, ora como mulher e ora como homem. Numa encarnação, pode vir o espírito no sexo feminino ou pode vir no sexo masculino. E o que determina isto é a necessidade de acelerar o progresso dos espíritos, porque os espíritos, para evoluírem, progredirem e chegar à perfeição, eles têm que passar pelas experiências de reencarnar como homem e reencarnar como mulher, para terem educação nessas duas polaridades. E de modo que estamos tirando aqui, que está atrapalhando o nosso trabalho, já tiramos. E de modo que a reencarnação traz os espíritos de volta, ora como mulher e ora como homem. Porque perante a lei de Deus, todos somos iguais. Agora, o Espiritismo também disciplina essa parte. A liberdade das mulheres, ou seja, a emancipação feminina, deve passar pelo crivo da razão. Se fosse criada uma religião, seria a religião, diríamos assim, de emancipação da mulher. Religião essa, ou doutrina essa, ou filosofia esta, baseada na moral. Porque a liberdade, ela é disciplinada, ou deve ser toda liberdade, não se deve confundir com libertinagem. Muita gente confunde liberdade com libertinagem. Mas a liberdade, a emancipação feminina, ela obedece aos critérios, não é, da moral, do respeito. Isso aí chama-se emancipação. Não é a permissividade, não é a emancipação
para fazer tudo, com a liberdade de fazer tudo, não é, o Espiritismo não prega esse tipo de emancipação. Ou seja, prega a emancipação baseada nos bons princípios da moral, na filosofia, não é, diríamos assim, da boa moral, do respeito mútuo. Então, essa é a emancipação feminina, essa é a emancipação da mulher. E nós, coincidentemente, se é que podemos usar esta expressão, este termo, não é? Consultamos aqui a revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de abril de 1868, acrescentando que Kardec fala neste mesmo tema na revista dos anos anteriores, que podemos encontrar, sobretudo, aqueles que gostam de pesquisar o Espiritismo. Ele trata desse mesmo tema com profundidade nessa revista que nós estamos com ela aqui em mãos, a de abril de 1868 e a de 1867 e 1866. Essas três revistas, esses três volumes, publicados pela FEB, ou seja, pela editora da Federação Espírita Brasileira. E de modo que, para esclarecimento melhor desse tema, já que nós consultamos essa revista, nós vamos passar a palavra, é um texto muito breve, que Allan Kardec fala a respeito da emancipação da mulher à luz do Espiritismo. E nós passamos a palavra ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e ele diz o seguinte: a grande lei da reencarnação vem, além disso, sancionar este princípio da emancipação da mulher, desde que os mesmos espíritos podem encarnar, ora como homens, ora como mulheres. Disso resulta que o homem que escraviza a mulher poderá ser escravizado por sua vez, que, assim trabalhando pela emancipação das mulheres, como ele diz aqui, estamos afastando essas propagandas. Disso resulta que o homem que escraviza a mulher poderá ser escravizado por sua vez, que, assim trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham pela emancipação geral e, por conseguinte, em proveito próprio. As mulheres têm, pois, um interesse direto na propagação do Espiritismo, porque o Espiritismo fornece, em apoio de sua causa de emancipação, os mais poderosos argumentos que jamais foram invocados. Aí Kardec diz: vide ou veja a Revista Espírita de janeiro de 1866 e a Revista Espírita de junho de 1867. Então, Allan Kardec aqui está nos esclarecendo, e ele diz também mais adiante que a emancipação da mulher é o resultado da divulgação do Espiritismo pelo mundo todo, porque o Espiritismo, basicamente, sempre emancipou a mulher, considerando a mulher como um espírito igual ao homem. Perante as leis de Deus, todos somos iguais, à luz do Espiritismo. Perante as leis de Deus, tanto faz mulher como homem. E os espíritos, como nós iniciamos a nossa conversa, os desencarnados, eles são assexuados, eles não têm sexo, eles só passam a ter sexo feminino ou masculino
quando reencarnam, porque vai depender dos órgãos físicos do corpo humano que vai reencarnar. E de acordo com a necessidade de progresso moral e espiritual dos espíritos. Alega também no Livro dos Espíritos que os espíritos não podem atingir a perfeição sem passar pelas experiências masculina e feminina, e que este fato vem trazer uma luz de esclarecimento baseado na reencarnação, que traz os espíritos de volta, é o que vem explicar o que muita gente ainda hoje não soube explicar. É o fato de mulheres masculinizadas e homens afeminados ou efeminados. É o que vem explicar estes casos aqui na Terra, mostrando que a reencarnação pode trazer os espíritos como mulher ou como homem. Vai depender da evolução dos espíritos para atingirem a perfeição. Então, o tema que hoje nós escolhemos para comentar está nessas duas revistas que acabamos de citar, e também para aumentar esses conhecimentos, nós encontramos também no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo. E antes de encerrarmos o nosso programa, que foi somente essa breve conversa sobre a emancipação das mulheres que o Espiritismo aprova, e repetindo a aprovação também de Jesus, naquela época que ele emancipou as mulheres, considerando que elas são iguais, todos somos iguais perante Deus. Não existe nenhum privilégio e nem nenhuma diferença. Tanto que os homens que procuram escravizar de uma forma grosseira as mulheres, eles voltam em outra encarnação como mulher para sofrer a mesma coisa. Existe, a reencarnação traz todos de volta para isso. E de modo que no Livro dos Espíritos nós encontramos este tema que é uma abundância de esclarecimento trazida pelos espíritos superiores. E de modo que, antes de encerrar o nosso programa, nós gostaríamos de repetir um parecer que damos sempre, ou no início do nosso programa, Encontro com o Espiritismo, ou então no final. É que as criaturas, as pessoas que estão com perturbações espirituais, doença nervosa, obsessão, depressão, paranoia, bipolaridade, pessoas que ao mesmo tempo riem de demasia e de repente se tornam pessoas violentas, isso é obsessão. São sinais de obsessão que a pessoa está com ele. E se tem as doenças nervosas e outros tipos de perturbações, de transtornos mentais e espirituais, por trás disso tudo podem estar os espíritos doentes. Espíritos que nós, os espíritas, o que o Espiritismo classifica de espíritos obsessores, que são espíritos doentes, perturbados, que estão no mundo espiritual. Eles não são os demônios, eles não são Satanás, eles não são nada disso, eles são apenas as almas dos homens que viveram aqui na Terra, para esclarecimento, e que partiram daqui e continuam perturbados no mundo espiritual. E muitas vezes eles passam para a pessoa os sintomas das doenças que o levaram à morte, que continuam no outro lado da vida, alguns deles com o perispírito, com o corpo espiritual, enfermo, doente, e muitas vezes pensam que estão vivos aqui ainda na matéria, quando já morreram, quando estão do outro mundo. Então essas criaturas
que estão assim perturbadas não quer dizer que são espíritos maus, perversos, cruéis, não, são espíritos inferiores, atrasados, mas que às vezes se juntam a nós pela lei de afinidade. Nós estamos com a depressão, com a perturbação, não é? Aí esses espíritos se juntam a nós pela lei de afinidade, porque estamos com problemas semelhantes. E eles passam muitas vezes para nós, nesse estado, para a pessoa que está adoentada, o estado de espírito dele, que é perturbado, e passam muitas vezes os sintomas das doenças, como nós acabamos de dizer. Não passa a doença, que a doença estava no corpo. O corpo está lá no cemitério enterrado, mas passam os sintomas, porque esse sintoma permanece por algum tempo no perispírito, no corpo etérico, que é o corpo do espírito, que está lá no mundo espiritual adoentado. Por isso é que, de acordo com o merecimento desse espírito que está doente lá, de acordo com o merecimento dele, seus guias espirituais levam para hospitais e casas de saúde no mundo espiritual para um tratamento, para que eles se recuperem. Mas até isto acontecer, esses espíritos muitas vezes continuam perto das suas vítimas aqui na Terra, provocando depressão, provocando distúrbios emocionais, provocando todo tipo de doença mental, quando na realidade a pessoa não está doente mental, está apenas envolvido pelo espírito, doente pelo espírito sofredor. E o que é que se recomenda? A terapia da doutrina espírita. Porque esses tipos de problemas espirituais, a medicina dos médicos aqui, com o remédio de laboratório, não cura a doença da alma. Nunca curaram e nem vão curar. E curarão os médicos no futuro se eles buscarem o auxílio do espiritismo, da medicina do espiritismo, porque o espiritismo é uma medicina da alma, uma medicina do espírito, associado ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os médicos espíritas, eles buscam o auxílio do espiritismo e tratam uma quantidade de pessoas obsidiadas, com problemas mentais gerados pelos espíritos obsessores, tratam uma quantidade enorme e libertam essas pessoas. Então, é apenas uma sugestão para reflexão. Nós indicamos a terapia do espiritismo. Você está com uma depressão muito pesada? Procure a casa espírita. Você está com doença nervosa? Procure o espiritismo. Assista a reuniões espírita, no centro espírita bem organizado, onde se estuda as obras de Allan Kardec. Lá faça seu tratamento espiritual, tome passe. E na hora da dormida, nós também aconselhamos que, ao mesmo tempo que você assiste reunião, faz seu tratamento espiritual lá no centro, você, na hora da dormida, leia uma página do Evangelho, leia uma página espírita, reserva aí uns 15 ou 20 minutos, faça orações, preces. Se não sabe, recorra ao mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final, Allan Kardec apresenta uma fórmula de prece muito substanciosa. Faça isto porque você está entrando em ligação com o mundo espiritual, com os bons espíritos que estão ali para lhe fazer um tratamento. E você pode ficar boa. Você pode se recuperar. E então é apenas uma sugestão para reflexão. A decisão das criaturas que estão com esses problemas espirituais. E lembremos sempre que remédio de laboratório, remédio passado pela medicina material, não cura as doenças, os distúrbios espirituais, porque se trata de problema espiritual gerado pelo mundo espiritual, pelos espíritos sofredores. Aí, medicina material não cura. E então, meus prezados amigos e companheiros, mais uma vez nós agradecemos a atenção e todo o nosso trabalho do Espiritismo é apenas sugestivo para reflexão, para mostrar às pessoas que existem, fora dos seus conhecimentos normais, existem outros conhecimentos
em outros níveis que talvez você não conheça. E nesse nível está os conhecimentos da doutrina espírita, do espiritismo, que não custa nada, nem se paga nada. No espiritismo não corre dinheiro, não se cobra nada, tudo é gratuito, como Jesus ensinou aos apóstolos, e de pregai o meu evangelho por toda parte, curai os enfermos do corpo e da alma, doutrinai os espíritos sofredores, curai a lepra, curai isso, curai aquilo, fazei todo o trabalho e dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Esse é o critério do Espiritismo, seguindo as orientações de Jesus em seu Evangelho. Orientações que foram seguidas também, a rigor, pelos seus apóstolos. E então nós nos despedimos e agradecemos a atenção, o interesse das criaturas pelo estudo do Espiritismo. Mas tudo no Espiritismo é apenas a sugestão e para a reflexão, para o conhecimento de outras verdades que as pessoas não conhecem. Muita paz e até a nova edição de Encontro com o Espiritismo. E o tema de hoje foi emancipação da mulher na visão espírita, que é a mesma visão de Jesus. Muita paz.